Por volta de 250 a.C., foi escrito na China o livro Xiu Shang Xuan Shu, que em português significa os 9 capítulos da arte matemática. É de autor desconhecido. Essa obra trata de 246 problemas relacionados à mensuração de terras, agriculturas e impostos. Um dos problemas tem o seguinte enunciado: 3 fardos de uma boa colheita. Aí eu vou colocar num sistema para você entender da onde que surgiu as matrizes. Olha só, 3 fardos de uma boa colheita, vou chamar de 3x. 2 mais 2 fardos de uma colheita medíocre, eu vou chamar de 2y. E mais o z, que é uma colheita ruim. Ele pagou tudo isso nessas colheitas, tudo 39 du. Depois, comprou 2 fardos de uma boa colheita, 3 fardos da colheita medíocre e 1 fardo da colheita ruim. Pagou 34 du. E por fim, comprou aí um fardo da colheita boa, 2 da medíocre e 3 da ruim. Pagou 26 du. Na onde que vai entrar a matriz? Aqui, perceba que é um sistema. O equacionamento desse enunciado, usando a notação moderna, conduziu aqui a um sistema. Mas que, porém, também nós podemos colocar em matriz. Na onde que a matriz entra? Perceba que aqui tem 3 linhas e aqui tem 4 colunas. E antes das variáveis aqui, ó, tem o coeficiente 1, o 2, o 3, né? E se eu pegar e colocar este 1, 2, 3 em coluna, tirar ele da linha e colocar em coluna, quanto que vai? Como que eu vou fazer aqui, ó? 1, 2, 3, 26. Perceba que da linha eu vim para a coluna. E justamente a matriz faz isto. Mais para frente vocês vão entender. Mas o conceito, o princípio surgiu aí. Desta plantação, uma agricultura na China, por volta de 250 a.C., veio o conceito de matriz. E o conceito veio no princípio aí, no sistema. Antes da variável x aqui, ó, tem o 1. Aí eu pus o 1 aqui, ó. Antes da variável y, é o 2. Coloquei o 2 aqui. Perceba que da linha eu mandei eles para a coluna. Aqui antes da variável z é o 3, coeficiente 3 está aqui. Tudo isto ele pagou 26 du, está aqui embaixo. Vamos para aqui a segunda. Antes do x tem o 2, antes do y tem o 3 e antes do z tem o 1. Ele pagou quanto? 34 du. E por fim, a última linha lá eu vou fazer ela coluna. 3x, aqui vai me sobrar o 3, aqui o 2, aqui o 1, pagou 39 du. Atualmente, essa tabela aqui, ó, que eu acabei de formar, olhando ali no sistema, que é chamado de matriz. Essa tabela tem 4 linhas e 3 colunas. Esse é um dos registros mais antigos sobre matrizes.
o que nos leva a crer que o estudo das matrizes teve como motivação histórica, realmente inicial, a necessidade de resolver sistemas do primeiro grau. Agora, somente no século XIX, o matemático inglês Arthur Cayley, ele nasceu em 1821 e morreu em 1895, sistematizou a teoria das matrizes com base em um estudo sobre transformações lineares. As matrizes facilitam significativamente o estudo dos fenômenos que envolvem mais de uma variável. Olha aqui, ó, variável, mais de uma variável. Aqui é uma variável x, aqui é uma y, aqui é uma z. Por isso está falando mais de uma variável. Um dos exemplos mais atuais de sua aplicação está na computação gráfica. Computação gráfica, em que a manipulação de imagens computadorizada é feita através de transformações geométricas que são definidas a partir de operações entre matrizes. Quem nunca entrou num banco e viu lá um cartaz de uma publicidade do banco, uma poupança, abra uma conta corrente, ou aplique o seu dinheiro no RDB e assim por diante, tem uma foto lá. Então, aquele cartaz lá, se você chegar perto dele, ele é cheio de quadradinho. E aqueles quadradinhos ali, ele tem números. Ele tem números em linha e em coluna. E é aí que a matriz entra. Através destes quadradinhos que tem números, que são códigos ali, que são números e números em linhas, números em coluna, conseguirá fazer este cartaz, a ampliação dele. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho no livro. Olha aqui para você ver. Aqui tem uma foto de uma mulher, olha, matriz digital. Quer dizer, pegou uma foto pequena e ampliou ela digitalmente. Se olharmos a imagem bem de perto, veremos que ela é formada por quadradinhos. Olha aqui, ó, os quadradinhos estão aqui. Quando você for no banco, tiver lá um cartaz, uma publicidade lá, chega bem pertinho daquela publicidade, você vai conseguir ver esses quadrados. Eu pude perceber isto entrando no Banco do Brasil. E cada quadradinho ele vem com códigos. E perceba que aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 linhas e 4 colunas. Que mais para frente vocês vão saber que é matriz quadrada. Ela tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. A matriz é usada para fazer essa publicidade aqui. É só com ela que dá para fazer. E essa maquininha aqui que é usada para fazer esta ampliação aí, esta foto digital. Tá vendo, pessoal? Aí alguém pergunta, mas de onde que eu vou usar isso? Pois bem, a gente usa na matriz. A gente vai fazer uma foto digital, ela é usada ali com códigos e quadradinhos, contendo códigos ali, que se chama aí a matriz. E o que vem a ser a matriz, pessoal? Vamos agora na introdução da matriz. Eu falei o conceito, da onde que surgiu. Surgiu na China, com uma pessoa desconhecida, autor desconhecido, mas quem colocou mesmo a ideia no papel e colocou para andar foi o inglês Arthur Cayley. Agora vamos na introdução. Chama-se matriz de tipo, olha, chama-se matriz do tipo M,
por N, ó, M por N, certo, pessoal? Vou colocar de letra minúscula aqui todos os dois, M por N, é assim que se lê. Toda tabela de números dispostos em M linhas e N colunas. O que significa isso? Para existir uma matriz, eu tenho que ter M linhas e N colunas. É o que aconteceu aqui. Eu tenho M linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. E 3 colunas. 3 colunas. Entendeu? Para que venha a existir a matriz, tem que ter M linhas, tem que ter linhas e tem que ter colunas. Se não tiver linhas e nem colunas, não é a definição aí de matriz. Essa tabela deve ser representada por parênteses. Por parênteses, isso aqui, olha só, ou colchetes, que eu usei o colchete aqui. Colchete ou parênteses. Ó, vou representar aqui, ó, uma matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Definição de matriz aí. E esta matriz é uma matriz do tipo 3, esta aqui mesmo, ó. Quantas linhas tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 por. Vamos ver a coluna agora. 1, 2, 3. 4 por 3. Quer dizer que tem 4 linhas e 3 colunas. Agora esta outra aqui, ó. 1, 2, 3. Tem 3 linhas e colunas agora. 1, 2, 3. 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas. É assim que você vai representar a matriz. Agora vamos aqui à representação genérica. Representação genérica das matrizes. Indicamos por A e J. A e J. O elemento posicionado na linha I, aqui vai ser representado, o I vai ser representado pela linha. Então, a linha você vai colocar aqui no lugar do I. E na coluna, por J, de uma matriz A. Então, a matriz, um exemplo, vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma matriz, por exemplo, A do tipo 3 por 2. Olha aí, uma matriz A do tipo 3 por 2. Quer dizer que vai ser uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos representar ela. Vai ser A 3 por 2 igual. Vou abrir aqui o parênteses. E agora eu vou dar um exemplo. 6 menos 4, 2, 7, 0, menos 1. Olha ali. 3 linhas. 1, 2, 3. E 2 colunas. Tá vendo? Quando você entende a introdução das matrizes, depois fica mais fácil. Quando você estiver fazendo adição, subtração, multiplicação, divisão de matriz, fica mais fácil
para você fazer estas resoluções. Nós temos que ter a base. Se não tiver a base, a casa não tiver uma base, a casa não vai para frente. Ela trinca, ela cai, ela não tem sustância, ela não tem base. Então, para você entender a matemática, você tem que ter a base dela. E a base é o princípio, é a introdução, é o conceito. Pois bem, representação genérica é isso aí, ó. Nessa matriz, o elemento C, o elemento 6, por exemplo, aqui, ele está na linha 1. Aqui vai ser representado, o I vai ser representado pela linha e o J pela coluna. Então, eu vou escrever aqui a representação. O que este 6 está representando aqui? Ó? Este 6, só para você ter ideia, eu vou fazer aqui ó, a representação deste A e J. Esse 6, ele está na primeira linha, correto? Está aqui. E na primeira coluna. Então, este A, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Por isso que é a 11. Vamos aqui o 7 agora. O 7 está na primeira linha ainda, está aqui. Olha lá, no lugar do I você coloca a linha. Já que está na primeira linha, é a 1. E qual coluna que ele está? Aqui é a primeira coluna e aqui é a segunda. Então, você coloca no lugar do J o 2. Por isso, a 12. Quer dizer que esse 7 está no A12. Vamos agora na segunda linha. A segunda linha vai ser A. Olha, o I é segunda linha, que está representada aqui pelo -4. Então, o -4 vai vir na segunda linha. Perceba que está aqui na segunda linha. Está dando para você ver? Perceber isto? Primeira linha, segunda. E qual coluna que ele está? Na primeira. Sim. Aí, no lugar do J, você coloca o 1 aqui. Ó. Aqui é o I e aqui é o J. Por isso que quando vai fazer as contas lá de matrizes, mas o que é isso? A11, A21, A22, A23, a posição da linha e da coluna, que o número está ali na tabela, está ali na matriz. O elemento, né? Agora vamos ver este 0 aqui. Este 0 está na linha, na segunda linha. Então, vamos lá, A2, certo? Está na segunda linha e segunda coluna, A22. Certo, pessoal? A22. Vamos para o último. Agora, este 2 está na primeira. Aliás, na terceira linha, este 2 está na terceira linha, certo? 1, 2, 3. Olha onde o 2 está. Na terceira linha. Qual coluna que ele está? Na primeira ou na segunda? Está na segunda. Então, no lugar do J, você coloca... Opa! Está na primeira ou na segunda? Estou falando coisa errada aqui para vocês. Está na primeira. Então, A31, certo? E por fim, o -1, ele está na terceira, então vai ser A3, na terceira linha, ó, 1, 2, 3, e segunda coluna. A primeira coluna está aqui e a segunda está aqui. Segunda coluna. Está aí a representação genérica, ela vem com tudo isto. Isto é o conceito, é a introdução
e a definição também de matriz. Pois bem, então o 6 aqui, ó, vamos escrever. O elemento 6, está em qual linha? Está na primeira linha, certo? Olha lá, ó, primeira linha. E na primeira coluna, certo, pessoal? Olha como que é fácil a representação genérica. Por isso, é indicado por A11. Quer dizer que o 6, A11 é igual a 6. O A11 é igual a 6 porque o 6 está na primeira linha e na primeira coluna. Tá vendo? Né? Agora vamos ver aqui, ó, na onde que está o A? Quem é o A31? O A31. Vamos lá. O A31 quer dizer que terceira linha. Então vamos lá, terceira linha. 1, 2, 3. Achei a terceira linha, é aqui. 31. E primeira coluna. Ó. 3 é a terceira linha, tá aqui. Primeira coluna tá aqui, ó. Primeira coluna tá aqui. A terceira linha é aqui e a primeira coluna é aqui. Onde que morreu aqui, ó? Onde que cruzou? Terceira linha e primeira coluna. Olha ali, ó, o 2. Entendeu? É muito fácil. É muito fácil você entender essa definição, essa introdução de matrizes. Eu poderia ter feito já direto nos cálculos, mas eu preferi falar um pouquinho da definição para você entender depois da onde que eu tirei a 11, da onde que eu tirei a 12, a 13, a 14, a 21, a 22. Boa tarde, Kelvin. Agora que eu vi você entrou aí na minha live, seja muito bem-vindo. Olha, ótimo trabalho que você está fazendo aí no TikTok. Trabalho aí fazendo os cálculos sobre concurso aí e também as provas do Enem. Muito importante o trabalho que você está fazendo. Desejo bastante sucesso para você, meu amigo. Estamos juntos aí na matemática. E olha, pessoal, continuando aí, eu posso... Este zero aqui, por exemplo, este zero aqui, ó, ele está, perceba que ele está, 1, 2, ele está na segunda linha e na segunda coluna, certo? Segunda linha e segunda coluna. Onde está a segunda linha e a segunda coluna? Segunda linha e segunda coluna. É o A22. Tá entendendo? E ele está representando o zero. Eu acredito que já entendeu a representação genérica aí das matrizes. E nós podemos até fazer um exercício que cai muito isso quando você está estudando. Pode cair também aí no Enem. Você tem que ter um conhecimento de matrizes aí. Vamos lá, olha só. Vamos ver aqui que
que me diz aqui, ó? Representar explicitamente a matriz. Se você gosta de matemática, você está na live certa. Agora, se você não gosta, fica aí também, que você acaba gostando, que você vai entender o que é a matemática. Matemática, quando a gente consegue entender ela, aí fica tudo mais fácil, pessoal. Fica mais prático. E para você entender, você tem que praticar também. Tem que se dedicar, tem que se esforçar. Olha aí, ó, este exercício aí. Representar explicitamente a matriz. A é igual a AIJ 2 por 4. Você já tem que entender aqui que esta matriz vai ter duas linhas, o I representa a linha, e 4 colunas. Você já vai entender isto. Tal que AIJ é igual a 2I mais J. Primeiramente, para representar genericamente esta matriz do tipo 2 por 4, nós temos que representar ela desta maneira, ó. Ela vai ter duas linhas e sempre a matriz, ela começa na primeira linha e na primeira coluna, quer dizer, no A11, certo? Primeira linha e primeira coluna. Se você vê uma matriz desse jeito aqui, ó, só isso. Quer dizer que o 2 é o A11. Por quê? Primeira linha e primeira coluna. Então sempre vai começar no A11. Depois, como está falando duas linhas e 4 colunas, você vai até o A14 para dar 4 colunas. Depois do A11 é A12. Olha, o A está na primeira coluna, na primeira linha e na segunda coluna. Depois vem o A13, está na primeira linha e terceira coluna. E o A14. Olha aí. Tem que ter duas linhas, então eu tenho que continuar aqui. Olha só, se eu sair daqui e venho para cá, aqui é a primeira linha. Se eu começar outra linha aqui, já é a segunda. Então aqui não vai ser A1 mais, vai ser A2, porque eu estou na segunda linha. E qual coluna que eu estou? Estou na primeira. Entendeu? Agora aqui, segunda linha, e qual coluna que eu estou? Na segunda coluna. Continuando a segunda linha, A2, qual coluna que eu estou? Na coluna 3. E continuando, linha 2, qual coluna que é esta? 1, 2, 3, 4. Entendeu por que eu fui até o 4? Porque ele está dizendo duas linhas e 4 colunas. Esta é a representação genérica. Se cair um exercício desse para você, represente a matriz tal, 3 por 4 genericamente. É isso aqui que você vai fazer. Genericamente, essa é a representação. Tá bom? Agora vamos representar ela através desta expressão aqui. Eu vou achar os elementos. Os elementos. Mas como? Vem comigo que eu vou te mostrar.
Não é difícil, não é difícil, basta você ir passo a passo aí. Em seguida, eu fiz aqui a representação genericamente. Agora, em seguida, calculamos o valor de cada elemento A e J. Entendeu? A e J. Calculando estes elementos, A e J, pela lei de formação que ele deu aqui, ó. Pela lei que ele deu aqui, ó. A e J é igual a 2i mais o J. E vamos ver qual vai ser a representação aí. Mas tem como eu achar? Tem. Tem sim. Vamos lá? Olha, no A e J. Olha aqui, ó, 2 vezes I. Quem que é o I aqui? Não é a linha? E qual que é a linha aqui? Não é 1? Ah, é 1 aqui, ó. Aqui não é 1, ó. Você vai pegar 2 vezes 1. O 2 não está multiplicando o I? É a fórmula, é a lei que ele pôs ali. Que o AIJ é igual a 2I mais J. Você vai achar a matriz através desta lei aqui. 2 vezes I. Então, eu estou fazendo aqui, ó, o A11, tá bom? Eu poderia colocar aqui o A11 para você entender. Quer dizer, linha 1 e coluna 1, certinho? Então, no lugar do I, como o I é 1, você coloca 1. 2 vezes 1, mais... Quem é o J? É o 1. Porque a coluna é a primeira coluna. Mentalmente, nós podemos fazer isso. 2 vezes 1 é 2. E 2 mais 1, quanto que é? 3. 2 vezes 1 é 2. E 2 mais 1 é 3. Sempre quando você for fazer uma expressão numérica, primeiro você faz a multiplicação, depois a adição ou subtração. Tá bom? Nunca você vai fazer aqui, ó, 1 mais 2. Eu já dei até o resultado. 1 mais 1 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Tá errado. Primeiro é multiplicação, depois é adição ou subtração, quem aparecer aí. Tá bom? Eu já fiz o A11. Agora eu vou fazer o A12. Tá bom? O A12. O A12, usando esta expressão, vai ser 2 vezes I. Quem que é o I aqui? É o que vem primeiro aqui, ó. É o 1. Tá aqui. No lugar do I eu ponho o U. O 1. Mais o J. Quem é o J? É a coluna. Coluna é 2. Então, mais 2. Agora, 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Olha aí. Pela representação genérica e pela lei que ele me colocou aqui, eu estou achando estes números. E você vai entender por que eu estou achando esses números. Quem que é o próximo? A13. Vamos lá. Usando a lei, vai ser 2 vezes I. Quem é o I aqui? 1. 2 vezes 1, mais. Quem é o J? O J é a terceira coluna. Mais 3, igual. 2 vezes 1 é 2. Mais 3, 5. Certo? Posso continuar? Alguma dúvida aí? E por fim o A14. Quem é o A14? Olha aí. Usando a fórmula, 2 vezes I. Quem é o I aqui? É o primeiro que vem, ó. Quer dizer que eu estou na primeira coluna. Este A vai vir representado na primeira coluna e na primeira linha e na quarta coluna.
No lugar do I, você coloca o 1 mais o 4, que é o J, que é a coluna. Agora é só somar, é multiplicar e somar. 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Pois bem, agora eu vou para o A21. Vamos lá. O A21, usando a lei, vai ser 2 vezes. O I é a linha, é 2, mais o J, que está representado aqui, que é 1. Só multiplicar e somar. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Vamos o A22. Quer dizer que ele está na segunda linha e segunda coluna, certo? Olha lá, ó. Segunda linha e segunda coluna. Olhando aqui, sem olhar lá, você já sabe que este A aqui está na segunda linha e segunda coluna. Colocando na lei, 2i mais j vai ser 2 vezes 2, que é o i aqui, mais o 2, que é o j. 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. E o A23 vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2. O 2 é da fórmula. E o I é a linha. Mais o J, que é o 3. Ó, que é o 3. Igual 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. E por fim, o A24. O A24 vai ser 2 vezes o I é 2, mais o J, que é 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Mas por que? Eu não entendi por que tudo isto. Agora vamos lá. Pessoal, quem é o A11 que eu achei? Tá aqui, ó. Põe ele aqui. Olha lá e olha aqui. Quem é o A12? Olha lá. Ele tá na primeira linha e segunda coluna. Quem que é o A12 que eu achei? 4. Quem que é o A13? Olha lá. O A13 é 5. Quem é o A14? É o 6, o último. Vamos lá. Segunda linha. Quem que é o A21? Que está na segunda linha e na primeira coluna. Quanto que deu? 5. E o A22? 6. Quer dizer, ele está na segunda linha e segunda coluna. Por isso, o A22. Perfeito, né? Dá para entender assim, é? Agora o A23. Segunda linha, terceira coluna. Quanto que deu ali? 7. E o A24, segunda linha, quarta coluna. Deu 8. O que é isso aqui que eu achei? São os elementos da matriz. Usando. Isso cai muito em prova, em exercício. Isso cai na prova. Quando você vai fazer prova de matrizes, representa explicitamente a matriz ou genericamente, e aqui os elementos da matriz. Cai muito, então é só você prestar atenção que existe aqui um conceito de A e J. O A e J é a posição que o A vai vir. O I é coluna, linha e o J é coluna. E pode te dar uma lei aqui, pode te dar uma expressão que é só você substituir o valor da linha
e o valor da coluna, você vai achar os elementos que contém aquela matriz que está dentro dela. Ó, espero que vocês estão entendendo aí. Isso aqui é só a introdução de matriz. Tem muito mais. E eu vou indo aqui, vou andando aqui. Vamos vamos ver onde a gente consegue ir aí. Olha, agora algumas matrizes especiais. Lembra que lá atrás eu falei sobre matriz quadrada? Olha, matriz quadrada. Lembra que eu falei sobre isso? E o que vem a ser isto? É muito fácil. A matriz quadrada, se ela tiver 3 linhas, ela vai ter 3 colunas. Se ela tiver 4 linhas, ela vai ter 4 colunas. Quer dizer que o número de linhas vai ser igual ao número de colunas. Isto que é uma matriz quadrada. Eu vou dar um exemplo. Olha aqui. Esta matriz, ó. 4, 9, 0, menos 6, 2 e 4, 3, 5 e menos 2. Perceba, vocês são capazes de falar aí para mim quantas linhas tem esta matriz e quantas colunas tem esta matriz? Quando você consegue ver o número de colunas e o número de linhas, você vai definir esta matriz. Se o mesmo número de linhas é o mesmo número de colunas, ela vai ser uma matriz quadrada. Quantas linhas tem aqui? 3. Por quantas colunas? 1, 2, 3. 3 por 3. Esta matriz, o número de linhas ou de colunas de uma matriz quadrada é chamada de ordem da matriz. Quantas linhas tem aqui? 3. E quantas colunas? 3. Então, esta matriz é de ordem 3. Se tivesse 4 colunas, 4 linhas e 4 colunas, seria matriz quadrada de ordem 4. Se ela tiver 5 linhas e 5 colunas, matriz quadrada de ordem 5. Entendeu? Se você for classificar a matriz, vou pôr uma matriz aqui, ó. Olha só, classifica esta matriz. Quantas linhas ela tem? 1, 2, 3, 4. 4 por. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Você acha que ela é uma matriz quadrada? Para ser matriz quadrada, ela tem que ter a linha e a coluna tem que ter o mesmo número de elementos. Entendeu? Aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Para ela ser quadrada, ela tinha que ter aqui mais uma linha, que é o que eu estou fazendo. Agora mudou. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Como que eu classifico?
matriz, essa aqui, matriz quadrada de ordem quanto? Quantas linhas e quantas colunas tem? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Matriz quadrada de ordem 5. Tá bem explicado, pessoal? Vocês que estão aí, matriz, eu sei de aluno que nem estudou. Eu pergunto para um, pergunto para outro, não sei por quê, mas eles não se lembram que estudou isto. E isto nós usamos. Você usa matriz, mas eu uso matriz na onde? Na minha vida, na onde que eu uso matriz? Bom, você que gosta de jogar lá na loteria, você olha lá na loteria, ou lá na... Antigamente falava loteca e assim. Esses jogos que tem lá na loteria é matriz. Entendeu? Isso. E vários outros lugares, né? Falou de tabela, tem número de linhas e número de colunas, está falando de matriz. Certinho, pessoal? Vamos lá. Agora, veja bem. Em uma matriz quadrada, vamos lá. Eu vou colocar aqui de forma genérica. O A11, vou fazer uma aqui, ó. O A11, lembra? Depois vem o A12, o A13, o A14. Quer dizer, aqui, ó, você já está vendo que tem 4 colunas. Parou no 4 ali, ó, no A14, está na primeira linha e quarta coluna, certo? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou continuar. A21, aí eu já estou na segunda linha, né? A22, A23, A24. Não perca essa teoria aqui. Agora eu vou para a terceira linha. A23, A24, A25 e A26. Certo, pessoal? E agora eu vou para a quarta linha. Vocês acham que eu estou certo aqui? Não, professor, o senhor está errado aí. Você está na terceira linha, como é que é a 23? Mas vocês não falam nada também, é? Olha aqui, ó. Aqui é a 33, a 34, a 35 e a 36. Porque aqui eu estou na terceira linha, certo? E aqui é 33 ou é 31? Eu pus errado para ver se alguém fala que está errado aí. Vamos começar de novo. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, quarta coluna. Agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, quarta coluna. Agora vamos aqui para o terceiro. Terceira linha. Opa, é isso? Não. Terceira linha, primeira coluna, certinho? Agora vamos aqui, ó. Terceira linha, segunda coluna. E ninguém falou nada para mim. Vamos aqui agora. Terceira linha, tá aqui. E 1, 2, 3, terceira coluna. A33. Terceira linha, tá aqui. E quarta coluna. Vamos agora à quarta linha, que é o A4, correto? O A4 é a quarta linha. 1, 2, 3, 4.
E qual coluna? Primeira coluna. O A4, quarta linha, segunda coluna. A4 e terceira coluna. Quarta linha e quarta coluna. Certo, pessoal? Pois bem. Olha só o que eu vou fazer agora. Em uma matriz quadrada A, tá aqui, de ordem N. Esse N é o número de elementos que vai vir na matriz, os elementos A e J, tais que I, agora o A e J é igual. Esse A e J, tal que, tal que o I vai ser igual a J. Que vem a ser isso? Esse A e J, tal que I tem que ser igual a J. Aqui olhando aqui, nesta tabela, nesta matriz, aonde o I, aonde a linha é igual à coluna. Aqui, por exemplo, o A11, o I é igual a J, quer dizer, a linha é igual à coluna? Vocês acham que é? Ué, a linha é 1 e a coluna é 1. Aqui existe igualdade? Existe, porque a linha é 1 e a coluna é 1. Os dois são iguais. Quando existir isto, vamos lá. E aqui é igual? Linha 1 e coluna 2? Não, aí não. Certo? E aqui, vamos aqui, linha 2 e coluna 2, vocês acham que é igual? É igual. E vamos aqui, A3, A33 é a terceira linha e terceira coluna. É igual também, certo? Porque é a terceira linha e está na terceira coluna. Existe a igualdade. E o A44 é igual também? Quando o I for igual ao J, quer dizer, quando a linha for igual à coluna, diagonal principal. Aqui você achou a diagonal principal. Quando o I é igual ao J. Quando a linha é igual à coluna, é a diagonal principal. Quem já estudou matrizes sabe aí que depois você vai ter exercícios, fazer determinantes, né? Determinantes, você vai usar nos determinantes esse conceito aqui, de matrizes. Você vai multiplicar aí, somar e assim por diante. Vai fazer cálculos com determinantes usando aí as diagonais. Então, pois bem, se o I é igual ao J, a diagonal principal vai vir aqui, no A11, A22, A33 e A44. Entendeu por que é diagonal principal? Isso é o conceito. Agora, depois que você aprendeu a diagonal principal, vamos lá. Tem outra regrinha aqui. O A e J, tais que. Eu tenho que pôr tais que, porque é IJ, não é tal que. Tais que o I mais o J tem que ser igual a N mais 1. O I você já sabe que é linha. E o J você sabe que é coluna. A linha mais a coluna, ela tem que ser igual ao N elementos, ao número de elementos da matriz mais 1. E eu vou te provar isso agora. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Olha, vamos somar aqui, Vou passar uma diagonal aqui, Aqui, Vamos ver aqui, 3 mais U. Não é I mais J? Vamos pôr aqui, 3 mais 1.
esse elemento aqui, A31. 3 mais 1 é 4, certinho? Igual. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3. Tem 3 elementos aqui, certo? Tem 3 elementos aqui. 3 é o número de elementos, mais 1. Deu igual. E aqui, será que vai dar? 2 mais 2, 2 mais 2, I mais J. 2 mais 2 é 4. Quantos elementos tem? 1, 2, 3. Então, 3 mais 1 também deu 4. O que eu quero dizer para você? Vamos no maior aqui, no maior de todos, que tem 4 elementos aqui, vamos somar aqui o I mais o J tem que ser igual ao N mais 1. O I aqui é 4, certo? 4 mais. O J é 1. 4 mais 1, 5. Igual. Agora eu vou fazer ali, N mais 1. O N é o número de elementos subindo aqui, Quantos elementos tem aqui, 1, 2, 3, 4. Você vem e coloca ele aqui. 4 mais 1, 5. Quando o I mais J é igual o número de elementos mais 1, essa igualdade existir, diagonal secundária. Olha só. Tá entendendo? Tudo isso aí é conceito. Aí na matriz quadrada, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Tudo isso tem no conceito aí de matriz quadrada. Tá bom, pessoal? Agora, vamos lá. Tem outro conceito aqui, Matriz identidade. Essa live ela vai ficar regravada, repostada lá no meu YouTube, tá bom? Se você quiser ver ela de novo, ela vai ficar lá. Olha, pessoal, o que é matriz identidade? Matriz, ela vem com isto aqui, com este sinal I. Matriz identidade é qualquer matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são igual a 1. Muito fácil. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de uma matriz identidade, de ordem 3. Olha só. Eu vou colocar aqui 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Olha aqui. A diagonal principal está aqui. O que está dizendo o conceito? É qualquer matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são igual a 1. Perceba que os elementos da diagonal principal aqui, todos eles são 1. Todos eles são igual a 1. E todos os demais elementos, são iguais a 0. Isso é uma matriz identidade. E perceba aqui que é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. 3 por 3, quer dizer matriz quadrada de ordem 3. Como a diagonal principal são iguais a 1, ela é chamada de matriz identidade, tá bom? Mais um conceito. E a matriz nula? Matriz nula. Tudo isso é conceito, pessoal.
Matriz nula, se você vê uma matriz desse jeito aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Toda matriz cujos elementos são iguais a zero é uma matriz nula. Tá vendo? Todos os elementos dela são iguais a zero. É chamado de matriz nula. Alguma dúvida? Olha, essa aula tá gorda, hein? Só conceitos. Para depois, quando chegar a hora de fazer os exercícios, quem está me seguindo, eu percebo que quando eu coloco vídeos no TikTok, várias pessoas mesmo estão me seguindo fielmente ali, ó. Estão vendo os vídeos mesmo, eu percebo isso, que vários seguidores aí, eles sempre estão curtindo os vídeos que eu estou colocando. E eu percebo isto. Eu não posso, assim, eu não consigo agradecer todos lá no comentário. Mas aqui na live, todos que passarem por aqui e virem esta live, eu agradeço todos que estão curtindo e seguindo o conteúdo de matemática aí que eu estou postando. Tudo isto é para transmitir o conhecimento, porque eu sei, tenho certeza que muitos estão precisando, que muitos têm dificuldade na matemática. E estes vídeos que eu posto é para ajudar aqueles também que estão precisando, aqueles que estão focados, aqueles que ainda não entenderam o conceito de matrizes. Está aqui um aulão. Isso aqui não é uma live, viu? Isso aqui é um aulão de matrizes. Agora vamos lá, ó. Mais um conceito. Transposta de uma matriz. Olha aí, que venha a ser isto, muito fácil. Que venha a ser isto, transposta de uma matriz. Transposta de uma matriz, pessoal, nada mais que você pegar os elementos que estão na linha e colocar ele na coluna. É só isso. Isso que é transpor uma matriz. É você pegar os elementos que estão em coluna e também passar ele para linha. É isso aí, ó. Transposta de uma matriz A é a matriz A. O transposta de uma matriz vai vir assim, ó, AT. Como parece até uma potenciação. A elevado a T, né? Mas na matriz isso significa A transposta de uma matriz. Este A transposta de uma matriz, tal que os números que formam cada coluna, então os números que formam cada coluna, por exemplo, aqui, ó, nesta matriz A 3 por 2 igual, olha só, 5, 6, 0, menos 4, 2 e 7. Olha só, a matriz transposta nada mais é que você pegar a coluna e colocar na linha. 5, 6, 0, eu tirei da coluna, coloquei na linha. E o menos 4, 2 e 7, eu tirei da coluna e coloquei na linha. Aí o que vai acontecer? Ela não vai ser 3 por 2 mais. A matriz aqui, ela vai ser, olha,
a matriz aqui, ela vai ser igual a 2 linhas e 3 colunas. Mudou, né? Foi o inverso aí. O inverso, tá vendo? Transposta de uma matriz é você pegar os elementos que estão na coluna, colocar na linha. Elementos que estão na coluna, colocar na linha. Isto é transposta de uma matriz. Certo, pessoal? Note que a transposta de uma matriz do tipo M por N é uma matriz do tipo N por N. Olha, a matriz vem assim, ó, M por N. Você fazendo a transposta dela, o N vai vir no lugar da linha e o M, que é linha, vai no lugar da coluna. Tá vendo, pessoal? É muito simples você entender isso aí. Vamos agora, igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes. Vamos lá, ó. Igualdade de matrizes. Duas matrizes do mesmo tipo são iguais quando cada elemento de uma delas é igual ao correspondente na outra. Em duas matrizes do mesmo tipo. O que é do mesmo tipo, pessoal? Se na matriz A tiver duas linhas e 2 colunas, a matriz B também tem que ter 2 linhas e 2 colunas. Isto é uma matriz do mesmo tipo, mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas, certo? Em duas matrizes do mesmo tipo, elementos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição em relação a cada matriz. Então vamos dar um exemplo aqui, um exemplo mais fácil, né? Olha, igualdade, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Determinar o número real x tal que, olha, aí vem a matriz. 6 x ao quadrado menos 5, 0 e x, tá aqui a primeira matriz, seja igual à segunda matriz aqui, que é 6, 11, os elementos 6 e 11, 0 e 4. A igualdade da matriz, as matrizes do mesmo tipo 2 por 2. Olha aqui, ó. Aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha, aqui é a primeira coluna e aqui é a segunda coluna. Esse x ao quadrado menos 5, ele é um elemento só. Não confunda que o x ao quadrado está na segunda coluna e o menos 5 está na terceira. Esse, ó, x ao quadrado menos 5 é um elemento só, certo? É um elemento só, você tem que ver isto. E o que é a igualdade de matrizes? O que a igualdade das matrizes fala? Numa matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, 2 linhas e 2 colunas, ela tem que ser do mesmo tipo, logo elas serão iguais se, e somente se, os elementos correspondentes forem iguais. Isto é, qual que é o correspondente deste A11 aqui? O A11. Este primeiro é correspondente com este primeiro, quer dizer, o 6 é igual ao 6. Agora aqui, ó,
na primeira linha e segunda coluna, quem que é o correspondente? Primeira linha aqui, segunda coluna. X ao quadrado menos 5 é igual. O igual, quem que é o correspondente? 11. Você resolvendo isso aqui, ó, vai dar uma equação do segundo grau aí incompleta. Eu vou isolar o x ao quadrado igual 11. O menos 5 está do lado esquerdo da igualdade, passa para o lado direito, mais 5. X ao quadrado vai ser igual 11 mais 5, 16. Tirando o quadrado do x, passando para o lado de lá, vai ser mais ou menos raiz de 16, que vai ser igual a mais ou menos 4. Raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4, pessoal. Certo? Mais ou menos 4. Agora vamos aqui na segunda linha. Qual que é o correspondente desse zero? Este aqui. Aqui já está no A, na segunda linha e na primeira coluna. Dá para ver? O zero é igual a zero, certo? Agora vamos aqui, ó. O x é igual a quem? Quem que está ali? No A22, né? Aqui é o A22 e aqui também. Quer dizer, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. X vai ser igual a 4. Pessoal, você percebe que existe uma igualdade aí? Mas como que existe? Olha, este 6 é igual a 6, correto? 6 é igual a 6. Mas e aqui? X ao quadrado menos 5 é igual a 11? Onde que existe igualdade? Você não achou que o x é igual a 4? No lugar do x você coloca 4. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 5 é 11. 11 é igual a 11. Existiu uma igualdade aqui, ó. Agora aqui, ó, 0 é igual a 0. Isso que é igualdade de matrizes. Você vai no correspondente. O x está me dizendo que é igual a 4. Bom, raciocina comigo, pessoal. Se x é igual a 4, se x é igual a 4, está dizendo que x é igual a 4? Bom, no lugar do x você coloca 4, igual a 4. Está dizendo que o x é igual a 4. O x é 4. É isso que está dizendo. Então, no lugar do x, você coloca 4. 4 é igual a 4. Existiu uma igualdade. Isso cai muito para você fazer aí exercícios como este. Bom, na próxima live, já fica agendado aí. Ela vai ser amanhã. Esse mesmo horário, lá pelas 4 horas da tarde, eu vou começar a fazer operações com matrizes. Não percam, porque esta matéria de matrizes, ela é muito boa, é excelente. Eu agradeço a todos que passaram por aqui, meus sinceros agradecimentos e até a próxima, pessoal.